Salve, salve pessoal, vamos para mais uma correção de uma questão aí da prova do Enem, de matemática, Enem 2024, prova verde. E agora a questão de número 161, uma questão aí de função afim, função polinomial do primeiro grau. Mas assim, eu vou resolver a questão de uma maneira muito prática, sem determinar a lei de formação da função. Quando a gente entende ali a taxa de variação, os passos, né, no eixo X e no eixo Y, a gente consegue projetar ou para frente ou para trás e descobrir exatamente o que a gente está querendo. Porque essa questão ele fala do comportamento linear, que isso define uma reta, que é o gráfico da função do primeiro grau, tá? Então, vamos à leitura aqui da questão, marcando o que é importante. Olha, uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. Clássica questão de função afim, tá? Do AX mais B. Então, tem o fixo e tem o variável. O custo total cresce de forma linear, então já, né? E a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. Não precisava dar 3 situações, bastavam dar 2 situações, que a partir de 2 situações a gente acharia tudo e projetava para onde a gente quer. No caso, ele está pedindo 80 mochilas, que é um valor que está ali no meio, entre os 50, não exatamente no meio, mas está entre os 50 e os 60. O que eu falo da taxa de variação é o seguinte, quando a gente determina lá a lei de formação da função, né, y igual a ax mais b, a gente sabe que o b é o valor fixo, né, e o a é a parte variável da função, né, porque o x assume diversos valores ali, né, e o y depende de x, é a função, definição de função, enfim. E isso daí é determinado por uma reta, o gráfico. Então assim, a mochila é o eixo x e o custo total é o eixo y, né? Quanto mais mochilas, mais o custo para produzir essas mochilas, mais o custo total. Bom, eu não posso dividir 1050 por 30 porque há um valor fixo, né? Então, prestar muita atenção nisso. Há um valor fixo, então eu precisaria diminuir dos 1050 o valor fixo que a gente não sabe qual é, que é o B, para depois dividir por 30 e ver o custo de cada mochila. Só que a gente pode fazer o seguinte, ó, tem um salto aqui, ó, de 30 para 50, ou seja, a cada 20 mochilas, a gente tem um acréscimo no custo, ó, da diferença de R$600. Isso é a taxa de variação, porque quando a gente determina o A, uma das maneiras de determinar o A, que é a taxa de variação, é calcular o ΔY sobre ΔX, ou seja, a variação de Y pela variação de X. Ou seja, a variação de Y é 1650 menos 1050, que dá 600. E a variação do Y é 50 menos 30, que é 20. Então, assim, cortando aqui, né, o 0 com 0, dividindo 60 por 2, a gente encontra 30. Esse 30 é o valor do A, da função, tá? Então, ó, o A é 30, ou seja, é o valor do custo de cada mochila, tá? Então, como eu quero mais 30 mochilas, porque ele quer 80, bastaria eu chegar aqui, né, e multiplicar 30 vezes 30, que vai dar 900, ou seja, né, entender isso aqui é fundamental. O que significa o A, então? É o custo de cada mochila, custo de cada uma, tá? Então, como eu quero 30 mochilas, 30 vezes 30, 900 a mais. Tá? Então, só que assim, 900 somado aí em cima do 1650. Então, seria 1650
mais 900, que vai dar 2.550, gabarito letra C, tá? Ou eu posso fazer até o seguinte, olha uma outra ideia aqui de verde, ó. Tá, se de 30 para 50 são 20, de 50 para 100 são 50, ó, ou seja, pegando aqui, ó, a cada 50 mochilas eu tenho um custo aqui, ó, de 3.150 menos 1.650, isso dá exatamente 1.500, tá? Então uma outra conta que daria a mesma coisa. Se você dividir 1.500 por 50 dá os R$30, o A30, que é o valor de cada mochila. Ou ainda posso fazer uma terceira coisa, né? Eu quando identifico, olha o que eu vou fazer aqui também, ó, uma outra maneira. Quando eu identifico que a cada 20 mochilas o custo aumenta em 600 e eu tô aqui no 100, se eu quero 80, eu quero voltar a 20. Eu quero diminuir 20 para dar 80. Então eu diminuiria 600 do 3.150, também seria uma maneira. 3.150 menos 600 também dá os 2.550, ou seja, eu estou dando passos atrás, né? 100 menos 20, a gente é porque assim, quando a gente vê o A é a cada mochila R$30, 2 mochilas R$60, 20 mochilas R$600, 50 mochilas R$1.500, proporcional, né? Como ele diz ali. Então, você pode fazer isso da maneira que você achar mais rápido, tá? E eu não determinei o B, mas eu poderia substituir os pontos ali, depois de achar o A, acho o B, aí substituo 80 na função e vou achar o 2.550. Então, função afim é um conteúdo que você pode fazer de maneira rápida, fazer até de cabeça, né? Se você conseguir verificar essas variações e pegou a variação a cada mochila, você já faz a projeção com mais 30, como eu falei ali, 30 vezes 30, 900, você chega no 2.550. Uma boa questão, gabarito letra C. É isso aí, galera. Um abraço.